Neste fim de semana começam as festas juninas por todo o país, mas apesar dos alertas, a prática de soltar balões ainda continua e podem trazer consequências graves. Brincadeira com consequências sérias. De longe, até podem parecer inofensivos e bonitos, mas uma vez solto, o balão se torna incontrolável, colocando todos em risco. O balão é um artefato feito de forma artesanal, normalmente por um conjunto de pessoas. São criminosos, porque as pessoas vão construindo esses artefatos que podem ter variados tamanhos e que podem carregar tanto bandeiras, que eles chamam de bandeirolas, ou até artefatos explosivos, que, enfim, são utilizados ali para festejos e comemorações que esses grupos realizam. Este objeto, ele possui a necessidade de ser aquecido, né, para que o ar fique, para que o balão possa subir. Eles aquecem o ar fica mais leve, o balão, dessa forma, pode subir ao céu. Este equipamento que faz o balão aquecer é que é o perigo, que é a tocha, né, que é feito ali de forma rudimentar, muitas vezes agora já com equipamentos até mais sofisticados, eles têm utilizado, e aí então, para o balão poder ganhar o ar e subir, é acendida essa tocha que faz com que o balão voe. E aí o balão fica extremamente incontrolável, não há nada que controle o balão, as pessoas talvez possam pensar que há um controle remoto, alguma coisa assim, eles ficam segurando o balão com algum tipo de linha. Não existe isso. Apesar de ser crime ambiental fabricar, vender, transportar ou soltar balões, dados do Departamento de Controle do Espaço Aéreo mostram que são soltos cerca de 100 mil balões por ano no Brasil. E o crime ambiental pode resultar até em um atentado contra a vida humana. Em julho do ano passado, um deles caiu em uma creche municipal da cidade de São Paulo. A unidade tem 139 crianças. O playground estava vazio, mas imagine a tragédia que poderia ter acontecido. Por volta das 6 horas da manhã, eu recebo a ligação do bombeiro, onde ele fala, né, que caiu um balão aqui no parque da sua creche. Quando se fala de balão, a gente acha que é um balão pequeno, né? E aí eu falei, tá bom, estou subindo já. Aí ele falou, tá bom, já apagamos o fogo, já tá tudo contido. Falei, tá bom. Aí quando eu subi, né, eu chego aqui e me deparo com a rua toda fechada, né? Com carro de bombeiro, polícia, né? O balão tomou conta da creche, do teto da creche toda. Da rua de baixo até aqui a rua de cima, que é a Petrobras. E quais os danos, né, materiais também, os prejuízos aí para vocês? Os danos foi todos causados aqui fora, né, na área externa. Não aconteceu nada dentro do prédio, mas fora danificou a grama sintética, o parque das crianças do fundo, foi todo danificado, os brinquedos danificado, o teto, né, daquele teto acrílico, queimou tudo, foi todo queimado. A grama sintética também toda queimada. Não tinha nem... A gente andava pela grama e sentia o fogo, né? Estava muito quente. O calendário de volta às aulas só não foi prejudicado porque a equipe se juntou para restaurar a creche a tempo. Não mudou o nosso calendário porque nós tínhamos 2 dias antes de voltar às aulas. Foi no dia 22 e as aulas iniciariam no dia 24. Então não mudou porque a gente fez uma força-tarefa aí para poder tirar tudo, né, os destroços do balão e arrumar, pintar, trocar o forro, trocar a grama. Foi tudo feito em 2 dias, mas porque a gente reuniu bastante pessoas para fazer isso. Segundo o governo do estado de São Paulo, no primeiro semestre de 2024, foram registradas 15 ocorrências de incêndios causados por balões, o triplo dos registros comparado ao mesmo período de 2023. No mesmo intervalo, foi aplicado mais de R$1 milhão em multas contra baloeiros e 12 fábricas clandestinas foram desativadas pela Polícia Militar Ambiental. O tenente da Defesa Civil de São Paulo, Maxwell Souza, destacou os riscos direto à vida e à convivência em sociedade. O primeiro deles, para a aviação. Esses balões podem ser sugados pelas turbinas dos aviões, podem ser envoltos nas pás de helicópteros e podem até derrubar aeronaves. Sem falar que gera um problema para o tráfego aéreo também.
São uma tremenda dor de cabeça para os controladores de tráfego. Depois, gera um risco enorme para a segurança das pessoas, porque imagina um balão caindo dentro de uma refinaria no Vale do Paraíba, em São José, refinaria no ABC de Capoava, refinaria de Cubatão. Imagine o tamanho de uma explosão que pode causar um incêndio provocado por um balão caindo dentro de uma refinaria. Algo inimaginável. Depois pode cair em cima de casas, como já caiu várias vezes, incendiando residências. Pode cair em cima de comunidades que possuem ali residências, que são imóveis que são feitos muitas vezes de madeira. Pode gerar um incêndio muito grande em comunidades. Então, um perigo muito grande para a população em áreas urbanas. O baloeiro pode ser preso, então? O baloeiro pode ser preso e é preso. Na cidade de Santo André, a Polícia Militar Ambiental prendeu 4 indivíduos que estavam tentando recuperar um balão que caiu dentro do Parque do Pedroso, é uma área de preservação ambiental. Esse balão caiu ali, a Polícia Ambiental chegou juntamente, fez a prisão desses 4 indivíduos, aplicou uma multa de R$40 mil a eles e os prendeu e levou à delegacia de polícia ali da cidade de Santo André. Então, eles estão sujeitos à pena de multa e à pena de prisão também, prisão de 1 a 3 anos. As polícias desenvolvem uma série de operações de inteligência para chegar à autoria desses indivíduos e a gente conta com o apoio da população, que pode nos ajudar denunciando. Nesta época do ano, com as festas juninas se aproximando, aumenta também uma prática perigosa e ilegal, a de soltar balão. Além de crime ambiental, essa atitude coloca vidas em risco e pode causar incêndios graves. O nosso repórter Leandro Oliveira, ele tem mais informações, é ele quem traz todos os detalhes para nós. Oi, Leandro, uma boa tarde para você, bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. Aproveita que você vai falar com o especialista e já pergunta também, Leandro, soltar fogos de artifício é crime também durante a festa junina? Pergunta do Dário, tá, Leandro? Boa tarde para você. Boa tarde, Rayane, também Eduardo, a todos que nos acompanham no TJ Aparecida. Vou transmitir essa pergunta já para o capitão do Corpo de Bombeiros, Rafael Brito, claro, mas já antecipo que isso varia de acordo com cada legislação municipal, a soltura de fogos de artifício. Antes disso, a gente vai falar então sobre a soltura de balões, que é bastante comum, infelizmente, em especial entre os meses de maio e também de julho. De acordo com o ano passado, o registro feito no ano passado, do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, no caso, a cada ano são cerca de 100 mil balões soltos no céu do Brasil. Ocorrência, então, bastante comum nessa época, mas que é proibida, é lei, inclusive, viu? Pode chegar até 3 anos de cadeia para quem for flagrado comprando, vendendo, transportando ou também soltando os balões. Capitão Rafael Brito fala comigo nesse momento. Capitão, entender, primeiramente, do senhor, quais são os riscos, então, para quem tem essa prática da soltura, transporte, venda ou também da compra do balão. Boa tarde. Boa tarde. Como bem colocado, é crime, né, a soltura de balão, transportar, e o maior risco é causar incêndio, né, porque é um equipamento que você coloca fogo e não tem controle nenhum de onde ele vai cair. Então ele pode cair numa área residencial, numa área industrial ou mesmo numa área de mata e causar um grande incêndio. E no caso de mata, às vezes ele cai em locais remotos, que é muito difícil o acesso do bombeiro, então é um complicador muito grande. E também é importante a gente destacar que os materiais dos balões são altamente inflamáveis. Isso também facilita muito a propagação do fogo? Sim, ele sai com uma carga de combustível para manter ele aceso, né? Então, quando ele cai, além de papel, toda a armação dele, ainda tem um combustível que fica na cangalha. Às vezes tem fogos de artifícios acoplados nessa cangalha. Então, causa um estrago tremendo. Para que haja uma conscientização maior em relação à soltura dos balões. Se um balão é solto em uma cidade, ele fica vulnerável de acordo com o transporte feito pelo próprio vento, né? O deslocamento do vento ali. Esses balões representam muito risco, principalmente também para as áreas urbanas? Sem dúvida, sem dúvida. Já tivemos casos de balões que caíram em área residencial, em área industrial também. Então a chance de causar um incêndio é muito grande. Você pode destruir o patrimônio de uma pessoa e até oferecer risco à vida das pessoas, causar uma grande tragédia. Nós tivemos agora há pouco também um especialista da Defesa Civil falando sobre o impacto na aviação também. Muita gente não leva em consideração esses riscos, em especial nas grandes cidades. Regiões que têm aeroportos, São Paulo, Rio de Janeiro, Guarulhos também. Há também o risco de colisão com essas aeronaves.
Sem dúvida. Como eu disse, não há controle algum da trajetória de voo desse dispositivo, né? Então não oferece benefício nenhum. É só tragédia, seja causar incêndio, seja atrapalhar o tráfego aéreo, oferecer risco à vida das pessoas, ao patrimônio e ao meio ambiente. O monitoramento do balão, quando ele é avistado no céu, por exemplo, no caso o morador, a pessoa faz o contato com o corpo de bombeiros, o acompanhamento e monitoramento dele é bastante difícil por conta da altitude que ele se encontra, também por conta do deslocamento através do vento? Sem dúvida. É extremamente difícil monitorar a trajetória porque são muitas variáveis, né? O vento ele muda de direção conforme a altitude, então é um trabalho bastante árduo. A gente realmente fica à mercê da sorte. Quando a gente recebe a denúncia, a gente monitora via solo, né? Não temos nenhum dispositivo capaz de monitorar ou prever onde esse balão vai cair. Então, como eu disse, a gente fica à mercê da própria sorte, da direção do vento e da natureza. Agora a pergunta é feita pelo nosso telespectador que enviou para a gente a mensagem agora há pouco, perguntando se também existe alguma proibição para a soltura de fogos de artifício para essa época do ano. Existe uma lei específica para esse período do ano em relação aos fogos de artifício? A venda, a comercialização dos fogos de artifícios, né, ela não é proibida desde que o estabelecimento atenda algumas regulamentações, né? Então ele tem que obter uma licença do Exército, que tem uma diretoria que fiscaliza produtos controlados. Existe também o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros e alvará da Prefeitura para funcionamento. Então apenas locais autorizados, licenciados, né, podem vender esses dispositivos que também têm que ser fabricados com uma série de cuidados. Não é proibido a venda desse tipo de dispositivo, mas tem que obedecer algumas regras. Obrigado ao senhor pela sua participação, bom trabalho para o senhor também a todos aqui do Corpo de Bombeiros. Reforçando também para você que flagrar algum balão no céu da sua cidade, é importante que você faça a denúncia, então em caso de emergência para o 193 Corpo de Bombeiros ou também 199 Defesa Civil. Eu falei agora há pouco que a soltura de fogos de artifício para alguns municípios ela é proibida, são aqueles fogos com estampidos, né? Os fogos luminosos apenas eles são permitidos desde que o estabelecimento que venda esses fogos, ele tenha então esse auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, como disse o capitão Rafael Brito. Volto com vocês no estúdio. Valeu, Leandro. Muito obrigado pelos esclarecimentos desse assunto tão importante. O pessoal está participando aqui, está respondido para o Dário. Muito obrigado, viu? Abraço para você, bom fim de semana, bom descanso.